Olá, você que acompanha o My News, eu sou Rosiane Carvalho. Vamos tratar hoje de um balanço de 2023 para a questão indígena e para a questão climática. E quem vai falar sobre isso para a gente aqui é o Cláudio Ângelo, do Observatório do Clima, e também o Enoque Taurepang, que é o vice-coordenador do Conselho Indígena de Roraima. Obrigada por aceitar o convite, Cláudio Ângelo. Olá, Rose, olá, Enoque, olá, ouvintes. Tudo bom? Tudo bem. Enoque, obrigada também por aceitar o convite. O Enoque está falando com a gente de Boa Vista. Olá, Rose, olá, Cláudio. Espero que estejam bem. E aqui estamos grato pelo convite, aqui estamos para fazer um pouco do balanço do que foi o nosso 2023 e como a gente está se preparando para 2024. Grato mais uma vez pelo convite. 2023 começou com muita expectativa e muita confusão em relação a todas essas problemáticas da questão ambiental e da questão indígena. A gente vinha com 4 anos de muitas denúncias, de muita resistência dos setores que estão ligados diretamente à atenção a essas áreas. Muita coisa foi desfeita, inclusive, com a participação das instituições, né, das pessoas que estavam nomeadas nas instituições. Então, eram números alarmantes que foram denunciados fora do país. E havia toda uma expectativa. O ano começou, inclusive, com uma série de ações lá em Roraima, em Boa Vista, onde o Enoque está falando com a gente, sobre a terra indígena Yanomami, de uma série de problemas terríveis que aconteciam com aquela população, que foram finalmente observados pelo Estado. Houve uma intervenção, mas quando chega ao final de 2023, a gente recebe novamente denúncias do Conselho Indígena de Roraima e também das outras organizações indígenas da região, de que os invasores voltaram e as calamidades que provocam as invasões também estão novamente ocorrendo naquela terra indígena. Então, eu queria que a gente começasse falando um pouquinho a esse respeito, Enoque, para a questão indígena, para as violências nos territórios, mas também para essa representatividade, para essa voz que agora é ouvida dentro do país também. Como é que você avalia o ano de 2023? Então, em se falando da questão da crise Yanomami, que não é apenas de um governo, não é culpa de um governo, então, é uma série de acontecimentos que chegou no caos e se instalou em 2022 e 2023 teve um indício de reação disso tudo. Mas a terra indígena Yanomami, ela de fato, o que existe dentro dela é o crime organizado. De fato, faz o garimpo e outras coisas acontecerem dentro da terra indígena Yanomami, não é apenas um grupo de garimpeiros. Os camaradas que estão lá são pouca coisa diante de tudo que é orquestrado, sabe? Então, assim, teve um período do ano que a gente mandou 2 guerreiros para lá para participarem de um encontro e eles viram que aeronaves não param, não só aviões pequenos, mas helicópteros. E segundo informações de lá, que não são aqui do Brasil, né? São do estrangeiro. Então, assim, para ver como é grande a organização desse crime, onde vão empresários, políticos, fazendeiros, comunidades, e por último lá os garimpeiros que vão e estão sendo usados com a falsa ilusão de realizar os seus sonhos. E aí vem o terror, com a realização dos sonhos dos garimpeiros, vem o terror para as mulheres e crianças de Yanomamis. E é triste quando todos se vendem, quando todos se corrompem pelo dinheiro e deixam a comunidade nas mãos do crime, de fato. Então, assim, era certeza para nós que isso iria acontecer. E a gente viu que toda essa operação, todo esse estardalhaço que fizeram, mídia e tudo mais, quando a gente viu políticos
daqui do estado de Roraima, indo lá visitar, a gente viu que não passava de um grande circo. Porque os políticos aqui de Roraima são os camaradas diretamente ligados ao garimpo. Quando a gente viu esses camaradas indo ali para ver o que estava acontecendo, indo até as áreas, a gente viu que era uma grande palhaçada, um grande circo tudo isso. E que não depende apenas do presidente Lula ou do seu ministro da Justiça, depende de uma série de agentes para que de fato aconteça isso, aconteça a retirada e o fim do garimpo dentro da terra indígena Yanomami. E se falando disso, e a gente viu com a vitória do presidente Lula, a gente viu um sonho ser concretizado ali, a gente tirar aquelas pessoas do poder, tirar o famoso crime organizado, ou pelo menos desarticular eles. E, infelizmente, o que eu vejo agora no final do ano é um presidente negociando com os camaradas, negociando com esse crime organizado. E aí eu tenho muito medo, para finalizar esse contexto que eu faço, eu tenho muito medo de a direita, de essas pessoas que Deus, pátria, família e tudo mais, eles voltarem ao poder ainda mais forte por causa dessas negociatas políticas. Estão negociando vidas e isso é inadmissível, independente de qual o presidente, de qual representante esteja no poder. Eu estou aqui para defender o meu povo, defender vidas, e não para defender bandeira política ou partido. Aqui estou para defender vidas. E o que eu vejo hoje dentro das terras indígenas, dentro da terra indígena Yanomami e outras terras indígenas, é um fracasso de uma tentativa de estabilizar, de voltar ao bem viver dentro das nossas comunidades, devido ao crime organizado, devido a uma bancada que está dentro do Congresso muito forte e atuando e fazendo de tudo para se fortalecer cada vez mais, e em troca eles estão pedindo vidas indígenas, não só indígenas, mas quilombolas, colonos, todos estão nesse pacote. E não somos minoria, somos maioria, e essa maioria está pagando um preço muito alto por essas jogadas políticas. Muito bem, a fala do Enoque é muito forte porque não é só uma fala, não é só um discurso, é um depoimento de quem vive no território, de quem há muito tempo convive com todas essas violências e acaba sofrendo as consequências dessas relações todas políticas, que para muitas vezes para os analistas políticos, quando a gente trata e faz a cobertura política, uma articulação do jogo, do tomar lá da cá, das negociações necessárias, das pressões que ocorrem em torno, né, do fazer política, que está muito relacionada às relações ali em Brasília. No entanto, elas têm consequência, e o que o Enoque traz na fala dele é essa consequência no território, por isso essa força da fala e da decepção que ele expõe. E aí, Cláudio, eu queria trazer você aqui, porque o que ele coloca é que algumas alterações que ocorreram, elas têm a ver com estrutura, mas elas não trouxeram uma estrutura necessária que precisa para a Amazônia, quando ele fala da questão das violências nos territórios indígenas. E para a área ambiental? Como é que a gente pode fazer essa análise sobre as estruturas que estavam postas, as pessoas que ocupavam aqueles cargos, o que estavam fazendo, e a atual condição ao longo de 2023 e neste final, e sua expectativa para 2024? Olha, Rose, 2023 não foi um ano fácil, né? Tudo isso que o Enoque colocou e mais várias outras coisas aconteceram em 2023. A gente viu o Congresso Nacional dando uma banana para o STF, aprovando uma legislação que o próprio Supremo tinha decretado inconstitucional, o marco temporal, né, o PL. O marco temporal, aliás, era só um detalhe dentro do PL, tinha coisa muito pior do que o marco temporal naquele PL. Mas aprovou, não só aprovou, como derrubou os vetos do presidente, e a articulação política do governo aparentemente assistindo a tudo isso um pouco, não sei se impotente ou se torcendo pelos ruralistas, né?
Mas o fato é que a gente teve, no governo Lula, no primeiro ano do governo Lula, uma série de aprovações de coisas no Congresso que o Bolsonaro não conseguiu passar em 4 anos. Então não foi só marco temporal, a gente teve o marco temporal, a gente teve, como você falou agora há pouco, essa maluquice desse projeto que decreta a BR-319, uma rodovia de interesse nacional. Eles quiseram passar por cima do IBAMA e tentar pavimentar a rodovia via Congresso. A gente teve a aprovação do PL dos agrotóxicos. A gente teve uma aprovação que aparentemente foi uma coisa boa, mas acabou sendo uma coisa meio agridoce, que foi o PL do mercado de carbono, que foi a última coisa que os deputados aprovaram antes de sair de recesso, que, na verdade, dá uma carta branca para os fazendeiros tentarem vender crédito de carbono a partir da legislação, né, das APPs e das reservas legais, que eles já seriam obrigados a manter pela lei. Então, assim, do ponto de vista do legislativo, foi um ano muito, muito, muito ruim, que a gente teve derrotas imensas. E que coisas que a gente tinha conseguido, né, a sociedade civil e os parlamentares engajados nessa causa tinham conseguido segurar durante 4 anos de Bolsonaro. Passou tudo de uma vez agora. Por conta dessa fraqueza do governo no Congresso e dessa dependência que o governo tem do Arthur Lira. Na verdade é isso. Essa é a correlação de forças. O Arthur Lira mais poderoso do que nunca, o Rodrigo Pacheco super poderoso também, e essas duas pessoas e as forças que elas representam fazendo gato-sapato no parlamento. Dito isso, a gente também não pode ignorar que o Brasil meio que voltou ao normal em 2023, né? Isso não pode ser esquecido em momento nenhum. A gente teve a criação do Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério do Meio Ambiente parou de trabalhar para madeireiro e começou a trabalhar pelo meio ambiente. O desmatamento caiu 22% em 2023 na Amazônia. Se alguém botasse uma arma na minha cabeça em julho e falasse assim, me diz agora se o desmatamento vai cair ou vai subir, eu ia falar que ia subir, porque ele veio de uma alta muito expressiva no segundo semestre do ano passado. Então quase, não é milagre, né? O nome disso é IBAMA, não é milagre, mas foi uma coisa um feito muito importante do Ministério do Meio Ambiente, do PPCDAM, do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, né, terem começado a rodar tudo isso numa estrutura que estava completamente depenada nesse ano, e em um intervalo muito curto de um semestre você conseguir reverter a curva de desmatamento e baixar 22%. Então, de fato, foi uma coisa importante. Então, assim, é um governo cheio de contradições, a gente tem contradições enormes na área de energia, a gente pode falar disso mais tarde. É um governo de coalizão. Começou, como o Enoque falou, né, tentando parar um genocídio no começo do ano, e isso por conta de novo, da correlação de forças e do tamanho da presença do crime organizado. Esse negócio deu para trás, mas tentou-se tirar garimpeiros da área Yanomami, tentou-se fazer a desintrusão da terra indígena Pitereua, no Pará, contando com resistências muito fortes de políticos locais com ligações em Brasília, né, porque tudo acaba em Brasília em algum momento. Então, assim, com todos os problemas que a gente teve de Congresso, de articulação, os problemas de política e do crime organizado, foi um ano em que a gente conseguiu dar uma respirada, né? Porque o que a gente tinha visto nos 4 anos anteriores era um negócio assim que eu espero não ver nunca mais na minha vida. Muito bem, eu queria situar aqui quem acompanha a gente sobre a história de vocês um pouquinho, Enoque. Conta um pouquinho o que você faz, qual é a sua história com o movimento indígena, com o Conselho Indígena de Roraima, aí em Boa Vista, em Roraima e na Raposa e Serra do Sol. Então, eu sou Enoque Taurepang, do povo Taurepang, militante do movimento indígena, né? Essa palavra militante a gente comecei a adotar bem pouco tempo atrás. Primeiro,
porque é só uma nomenclatura, né? De fato, o movimento indígena ele é a nossa vida, né? É o ar a mais que a gente precisa. E faço parte hoje da organização mais antiga aqui do estado de Roraima, uma organização indígena, que é o Conselho Indígena de Roraima. É uma organização que em 2022 a gente fez 23 anos de muita luta, de muita resistência. E a gente tem 3 bandeiras de luta, que é território, saúde e educação, né? E aí, com essas 3 bandeiras de luta, a gente tem temas transversais que incluem sustentabilidade, garantia do território, autonomia, e por aí vai. E a gente, hoje eu sou vice-coordenador do Conselho de Roraima, mas há 2 mandatos anteriores eu fui coordenador geral, e sempre olhei o movimento indígena como um corpo à parte de política partidária e religiosa. Eu sempre fiz questão de manter o meu foco realmente. Sou movimento indígena e sou apartidário, somos um corpo que é livre, que não tem forma, é um corpo que se move, que se movimenta, somos movimentos de fato. Nasci em terra indígena demarcada em ilha, que é um dos 32 territórios demarcados aqui dentro do estado de Roraima, né? Uma terra indígena demarcada em ilha, que faz parte de um município que tem outras 7 terras indígenas demarcadas. O meu território ele tem 50.018 hectares, e em área de lavrado, né, que a gente chama, se parece muito com a questão do cerrado, a outra parte do país, mas é lavrado aqui no estado de Roraima, a gente chama de lavrado. E sou filho de lideranças, sou o 7º irmão de uma família de 7, né, 7 irmãos, aí eu sou o último, eu sou o caçula. Minha mãe também é liderança, e hoje, com muito orgulho, eu trabalho nessa organização, faço parte da coordenação do Conselho Indígena de Roraima. Foi uma organização indígena criada pelas próprias lideranças, Macuxi, Wapixana, Yanomami, Sapará, Sanumá, Uaiuai, Patamona, Ingaricó, e por aí vai. Todos os povos indígenas de Roraima, todos a gente se encontra aqui. Essa organização é a organização que, quando eu era curumim, eu olhava para todos os lados e via sempre alguém apontando o dedo para mim e chamando meu povo de um povo atrasado, de um povo que não tinha cultura, que não era civilizado, e muitas vezes cheguei a me julgar. E eles me julgar e dar razão a eles. Mas essa organização, ela foi uma organização que me deu o norte. Diz, não, eu sou Taurepang, e tem uma organização que me representa, tem uma organização que eu posso pedir socorro e eu posso me achar, eu tenho uma casa. E foi essa organização que me deu esse abrigo político. Se hoje eu entendo um pouco a política, se hoje eu olho para a política que se instalou no nosso país, não a politicagem que se instalou no nosso país, eu vejo que eles não são políticos, são politiqueiros. E a sociedade que se dizia civilizada, eu digo que são eles que são primitivos ainda, eles que deixaram de ser o ser humano capaz de amar o seu próximo só pensando no dinheiro, só para pensar no seu próprio conforto, só para pensar em outras coisas. Então, que eu tenho sim cultura, que eu tenho minha própria medicina, minha própria culinária, tenho a minha própria... tudo que uma sociedade tem, a sociedade indígena tem, e estamos dispostos a contribuir. E para finalizar minha fala, viver no estado brasileiro, viver no estado de Roraima, é como se você estivesse no estrangeiro, onde todos os dias você tem que acordar e provar para a sociedade que você é capaz, e provar para a sociedade que você é roraimense, que você é brasileiro.
É provar para essas pessoas que você é capaz. Viver no Estado brasileiro, viver no Estado de Roraima é isso. E uma coisa sempre que me intriga, eu sempre vi as pessoas falarem em sociedade aqui de Roraima, principalmente, é falar que demarcação de terra significa vender terra para estrangeiro, é entregar as terras do Estado brasileiro para o estrangeiro. E hoje eu vejo com meus próprios olhos alemães, japoneses, suíços comprando terras dentro de Roraima e fazendo grande plantação de soja e de grão. Aí eu deixo a pergunta à sociedade, a quem vai assistir esse vídeo. Quem de fato está vendendo as terras do Estado brasileiro para o estrangeiro? E por aqui eu finalizo um pouco do que eu sou e do que eu represento. Muito bem, e é resultado de uma terra indígena que lutou por sua demarcação tem mais de 50 anos, e as suas lideranças, quando eu estive lá na Raposa Serra do Sol, o Enoque me explicando a respeito de autodeterminação. Então, a característica da Raposa leva a uma organização em que todos eles lideram todos os projetos, e é uma realidade muito diferente do que foi falada no STF durante o julgamento do marco temporal, com fake news a respeito da Raposa Serra do Sol. Agora eu queria ouvir de você, Cláudia. Eu sei que você é jornalista na área ambiental há muitos anos. A informação que eu tenho é que você participou de todas as COPs, mas me corrija aí no que tiver errado e conte para a gente como é que é essa sua relação com a cobertura ambiental, há quanto tempo, e a sua relação com essa pauta. Foram 10 COPs. Que é quase como se fossem todas, né? Porque foram muitos, enfim. Eu fui jornalista durante muito tempo, desde a virada do século. Hoje eu sou coordenador de política internacional e de comunicação no Observatório do Clima, que é uma rede de 95 organizações de sociedade civil, que faz, entre outras coisas, uma estimativa anual das emissões de gás de efeito estufa do Brasil, que é o SEG, que já está na sua 11ª edição. Todo ano a gente atualiza as emissões de gás de efeito estufa do Brasil e fazemos mais um monte de coisas, inclusive atuação política junto ao Legislativo. A gente também dá suporte técnico, isso foi super importante durante o governo Bolsonaro. A gente deu suporte técnico a outras organizações, redes e partidos políticos que queriam processar o governo por conta de temas climáticos. Ajudamos os jovens, um grupo de 6 jovens, a processar o governo por causa da chamada pedalada de carbono, uma malandragem que foi enfiada pelo governo passado nas metas brasileiras do Acordo de Paris, que foi desfeita agora pela ministra Marina Silva. Participamos também das ações sobre o Fundo Amazônia e o Fundo Clima, que foram vitórias da sociedade civil no STF. Uma delas, a do Fundo Clima, a ação do Fundo Clima, resultou naquele parecer do ministro Barroso, decretando a proteção climática como um dever constitucional. Então, é esse tipo de coisa que a gente faz. Eu participei, de fato, de muitas conferências do clima, primeiro como jornalista, e nos últimos 8 anos nessa minha função aí no AC. Mas não tenho nenhum orgulho disso, porque conferência do clima, em geral, é um negócio meio chato. Mas é importante de entender, e aí a voz do Cláudio, até por seu estilo, nos ajuda a compreender que são termos muito técnicos. Eu já perturbo ele pelo menos há uns 2 anos para compreender um pouco melhor todas essas tratativas que estão muito distanciadas da realidade da sociedade. Na verdade, nós aqui em Manaus, eu estou falando de Manaus, vivemos dias prolongados de um calor piorado, né? Piorado, e muito complicado fazer com que a população compreenda que esse é um tema da sua realidade, da sua rotina, e que ela exija dos políticos, vai ter uma eleição municipal no ano que vem, que ela exija dos políticos esse tipo de parâmetro, que eles observem essa realidade da cidade. E aí a gente precisa de pessoas como o Cláudio e do Observatório do Clima, que se tornou realmente uma plataforma, uma referência para todos nós em relação a essa temática. Eu queria que a gente falasse a respeito dessa representatividade. Então, o governo altera, né? No anterior nós tínhamos instituições que estavam tomadas por pessoas que tinham uma proposta antiambiental no Ministério do Meio Ambiente,
e que estavam nos órgãos indígenas sendo anti-indígenas. E com todas as consequências ruins que isso poderia ter, né, das mais perversas, inclusive. Há uma alteração, há hoje no Ministério dos Povos Indígenas uma mulher indígena, há no Ministério do Meio Ambiente a ministra Marina Silva. Isso já é de grande importância. Então, a gente tem como uma grande vantagem ter nestes ministérios, no Ministério dos Povos Indígenas, no Ministério do Meio Ambiente, nos seus órgãos, pessoas que estão nomeadas a partir de duas mulheres que têm a ver com a questão ambiental e com a questão indígena, que tem sua plataforma, coerência nas suas atitudes. Mas temos um governo que assumiu prometendo que essas seriam questões transversais para todos os ministérios, e de repente agora, no final do ano, nós temos um ministro da Agricultura que se licencia do cargo, vai para o Senado e vota para derrubar os vetos em relação ao marco temporal, isso só para dar um exemplo. Então, assim, qual é a balança na avaliação de vocês dois, né? O que é positivo e o que pode ser uma pegadinha, porque algumas vezes trava as reações sociais, desmobiliza as reações que anteriormente estavam muito bem organizadas nesse sentido da resistência, de lutar por alterações. Eu vou começar dessa vez pelo Cláudio, e aí na sequência a gente ouve o Enoque. Eu acho que você foi na mosca, Rose. É um governo que, por ser democrático e popular, né, o governo que nós elegemos, o governo que nos livrou do pesadelo no qual nós passamos os 4 anos anteriores, existe sempre um certo receio da sociedade a pegar muito pesado com esse governo, porque, ai meu Deus, se a gente bate demais no Lula, o Bolsonaro volta. Então tem esse jogo um pouco de até onde a gente pode ir na crítica. Mas, evidentemente, eu acho que a sociedade civil brasileira amadureceu muito desde o último governo, os 2 primeiros governos Lula, onde houve, de fato, uma cooptação de setores importantes da sociedade civil para que houvesse um abafamento às críticas. Eu acho que a lição foi aprendida e as organizações, tanto ambientais quanto indígenas, quanto os movimentos sociais, estão muito mais atentas hoje ao que está acontecendo, e a gente não tem visto, isso é uma coisa extremamente positiva, a gente não tem visto os movimentos sociais, ambientais, indígenas se calando quando é preciso que eles falem. E o próprio Lula pediu isso para a gente lá no Egito, ele falou para ser pressionado. Então a gente está aqui pressionando o governo e batendo quando ele precisa e aplaudindo quando ele merece. Eu acho que essa é a relação saudável a ter entre governo e sociedade civil. A gente tinha, até o final de 2022, um governo que queria nos matar, que nos chamava de câncer e lamentava que é um câncer que ele não conseguia matar, e a gente tem hoje um governo que nos escuta. Se bota tudo em prática ou não é outra coisa, mas pelo menos ele nos escuta. Então, e essa interlocução é saudável para a democracia e saudável para o Brasil, por mais que haja tensões no meio do caminho. Essa história do ministro da Agricultura ter votado para derrubar veto presidencial é uma dessas contradições. No meu governo ele seria demitido sumariamente, né? Mas a gente está num governo que tem esse ministro da Agricultura, tem o ministro de Minas e Energia que não acredita em aquecimento global, né? A gente já ouviu lá em Belém, na cúpula da Amazônia, o ministro de Minas e Energia dizendo que tem estudos que contradizem o IPCC, que é o painel governamental sobre mudança do clima, que mostram que, na cabeça dele, que é ok você continuar tirando petróleo para sempre e abrir toda a foz do Amazonas e a margem equatorial para a exploração de petróleo, que isso não vai afetar o aquecimento global de jeito nenhum. E são, enfim, contradições com as quais a gente lida, mas a gente não lida calado. E, de novo, né, toda vez que eu fico com muita raiva do governo Lula, eu penso onde a gente estava em 2022 e nos anos anteriores. De certa maneira, ele conta com isso também, né? Enoque, eu queria ouvir você também a esse respeito.
qual é o ponto crítico para o movimento indígena que hoje participou de algumas indicações, embora muitas delas tenham, aqui no estado do Amazonas, tiveram aval de políticos, indígenas tiveram aval de políticos para estar em coordenações, mas, bom, enfim, participou. Isso segurou o movimento indígena por algum tempo. A gente percebeu que do final do ano, né, depois do primeiro semestre, a gente viu algumas notas da PIB se posicionando de uma forma mais contundente, exigindo posturas. Como é que você avalia esse ponto crítico aí para o movimento que hoje tem cargos importantes, ocupa cargos importantes, já deveria ocupar mais tempo, inclusive, e saber lidar com o outro lado da cobrança? Então, ocupar os cargos sempre foi um sonho nosso. Porém, a gente esqueceu de uma parte que é essencial para que, de fato, as coisas aconteçam, que é o corpo das estruturas que ali estão. Joênia entrou em uma FUNAI que era a mesma FUNAI que se calou no governo Bolsonaro. Tem mesmo as pessoas técnicas, pessoas que ali estão de carreira ali na FUNAI, que eram as mesmas pessoas que batiam a porta na nossa cara. Eram as mesmas pessoas que faziam questão de não trabalhar. E isso se reflete também nas FUNAI regionais. A gente conseguiu colocar pessoas do movimento, mas que até hoje estão entre a cruz e a espada, se desvencilhando das coisas para que elas não possam ser atingidas ou algo mais sério possa acontecer a elas. Então, todas essas estruturas, elas ganharam as pessoas novas dentro delas, vamos dizer, a cabeça está lá, a direção está ali, porém o corpo ele continua com essas más pessoas, essas pessoas ruins. Na minha visão, quanto liderança, a gente tinha que ter o poder de tirar todos eles, de não estar ali, porque no governo Bolsonaro, muitas pessoas mostraram a sua verdadeira cara. Uma outra preocupação nossa, do movimento, e principalmente minha, tem lideranças que concordam com esse estilo, mas eu, quanto liderança de base, eu não concordo. O ATL, o nosso principal movimento indígena, ele está virando um grande bandeiraço para partidos políticos. Isso eu não concordo. Isso eu repudio veementemente. Seja em qualquer governo, eu repudio. Movimento é movimento e governo é governo. Então, assim, se a gente continuar com esses bandeiraços, o movimento ele vai ruir. Ele não vai para frente. E isso eu me preocupo bastante. Tivemos, é o que eu sempre falo para minhas lideranças, a gente não tem que parar para bater palma, a gente não tem que parar para festejar. A gente tem que festejar na luta. Se a gente ganhou, a gente tem que ir mais, a gente tem que sempre buscar mais. A gente não tem que parar para descansar. Porque povo que para descansar ou aplaudir não perde o direito, ou então não merece o direito que tem. Esse é o povo indígena. Então, assim, na estrutura do governo, hoje eu vejo que boas partes das operações, tanto na saúde quanto na fiscalização dos próprios territórios, não acontecem de forma 100% porque os caras vazam informação. Porque toda vez que uma operação é montada para pegar quem rouba dinheiro, quem rouba medicamento, quem dá as coordenadas para invadir território, são as pessoas que aplaudiam o Bolsonaro. Então, como é que um governo vai dar certo em suas operações? Não tem como. Não tem como. Então, essa é uma reflexão que a gente tem que fazer, e aqui o Cláudio já falou a respeito da fala, e você mesmo, Rosiane, falou da fala do Gilmar Mendes. Eu sou uma liderança que não considero o voto do Gilmar Mendes. Ele deu o voto a favor, ao nosso favor, derrubando o marco temporal, mas fez falas horrendas, falas
criminosas, falas racistas. Então, eu não considero o voto dele a nosso favor. E, assim, eu agradeço. E eu peço que o Estado brasileiro cada vez crie mais leis para fortalecer o nosso STF. Porque ali, o STF, os MPF dos estados, foram as instituições que, de fato, nos mantiveram de pé em tempos de crise, em tempos de ataque. Foi as únicas casas, de fato, do Estado brasileiro que se manteve de pé, que não ruiu. Porque as outras instâncias, até mesmo o Exército, eu não preciso contar a história do que fizeram. Se juntaram e se venderam para um governo assassino, um governo genocida. Certo. Cláudio, vamos falar um pouquinho também sobre a COP. Você participou esse ano, a COP 28, e você falava das contradições na área de energia. A gente já começou a perceber essas contradições na cúpula da Amazônia, quando o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, veio com a sua proposta mais radical de fazer desse um território que tivesse uma espécie de moratória, pelo menos, algo de não exploração mineral, né? E o governo brasileiro não conseguiu firmar esse compromisso, ao contrário, alguns recados vieram para a ministra Marina Silva de que o IBAMA estava exigindo muito a respeito da questão lá da Foz do Amazonas, da pesquisa, né, para petróleo, para exploração de petróleo na Foz do Amazonas. E aí, lá na COP, mais uma polêmica, porque o Brasil adentra a OPEP+, logo no momento em que havia uma grande expectativa de liderança nessa área de resistência em relação à questão mineral, exploração mineral. Então, como é que você avalia esse momento em relação a essa questão da matriz energética? E a gente ainda tem mais um dado, só para colocar mais um dado, que há um conflito político muito próximo aqui, muito próximo de Roraima também, entre a Venezuela e a Guiana, e o pano de fundo é justamente interesse para a exploração de petróleo. Então, a gente consegue, a curto a médio prazo, se ver livre disso? Qual é a sua expectativa? Olha, eu não acho a proposta do Petro radical, não, Rose. Radical é você achar que vai continuar podendo explorar petróleo e queimar combustível fóssil pelos próximos 20, 30 anos e nada vai acontecer. Vai acontecer. Sinto estragar as ilusões das pessoas no final de ano, mas se a gente quiser, de fato, limitar o aquecimento global a 1,5 grau, e para vocês terem ideia, 1,5 grau não é confortável, tá? Esse ano a gente esquentou 1,4 e a gente viu tudo que a gente viu esse ano acontecer, 9 ondas de calor, Manaus sufocado, o interior do Amazonas, a seca, quer dizer, isso tudo foi com 1,4 grau, imagina com 1,5. Mas 1,5 é o limite que alguém algum dia julgou que fosse possível para estabilizar o aquecimento global. E se a gente quiser limitar o aquecimento global a 1,5 grau, a gente vai falando sério sobre isso, nenhum projeto novo de exploração de hidrocarboneto pode ser autorizado em nenhum lugar do mundo, não é só na Amazônia, não é só no Brasil. Isso vale para o Alasca, onde os Estados Unidos estão querendo tirar petróleo. Isso vale para a Noruega, que está licenciando blocos novos de óleo e gás. Isso vale para o Reino Unido, onde o primeiro-ministro, que é um conservador, diz que vai extrair até a última gota de petróleo do Mar do Norte. Quer dizer, todos esses países produtores de combustíveis fósseis estão fazendo uma espécie de corrida ao fundo do poço. Cada um deles está achando que vai ser o último país do mundo a vender petróleo e gás. Só que essa ilusão deles se dá à custa de toda a sociedade, de 8 bilhões de pessoas que estão vivendo num clima cada vez mais insuportável, com 60 graus de sensação térmica no Rio de Janeiro, com degelo da Antártida em pleno inverno, com tudo que a gente viu em 2023, que infelizmente tende a ser quase tão ruim, ou talvez pior, que 2023 ou ano de 2024. Então, só para dizer que o Petro foi apenas sensato. O radical, para mim, é o Alexandre Silveira querer entrar no OPEP e escolher fazer esse anúncio no primeiro dia de COP. Radical é o Brasil leiloar 603 blocos de óleo e gás
no último dia da conferência, cujo resultado mais importante foi uma frase ali num texto de 21 páginas, dizendo que nós vamos fazer uma transição ordenada e justa para fora dos combustíveis fósseis, começando já nesta década crítica. Né? Essa foi a grande conclusão da COP28, a Conferência de Dubai. Foi o que deu para fazer. Né? Evidentemente que o mundo precisava de muito mais do que essa frase, mas a gente estava num país petroleiro, no quintal da Arábia Saudita, numa conferência presidida por um executivo de uma multinacional de petróleo. Então, assim, considerando as circunstâncias, Dubai produziu até que bastante coisa. Evidentemente, tudo dentro do limite do que as conferências do clima conseguem entregar, que é completamente insuficiente e inaceitável para fazer alguma mudança de verdade nessa realidade climática que a gente está tendo hoje, e que tende a ficar cada vez pior. Mas, como dizem aí na internet, é o que tinha para hoje. Né? Então, acho que o Brasil ele joga um papel muito construtivo diplomaticamente na Conferência de Dubai, mas, ao mesmo tempo, não consegue isolar, porque não são coisas isoláveis, a atuação da Marina Silva, do André Corrêa do Lago, dos diplomatas brasileiros lá na COP, da tragédia absurda, né, esse teatro dos horrores que a gente viu no cenário energético no Brasil. O Brasil vai sediar uma COP importantíssima daqui a 2 anos, a Conferência de Belém, vai marcar os 10 anos da Conferência de Paris, e o governo brasileiro precisa decidir se quer ser líder climático, se quer de fato iniciar uma transição econômica justa para longe dos combustíveis fósseis, ou se quer continuar apostando no petróleo para talvez daqui a 10 anos descobrir que não vai ter para quem vender esse petróleo, porque se o resto do mundo estiver falando sério sobre 1,5 graus, o Brasil vai micar com essas reservas de óleo. Se o resto do mundo não estiver falando sério, todo mundo vai torrar mesmo. E aí o Alexandre Silveira pode continuar queimando o petróleo dele. Espero que ele tenha um ar-condicionado muito bom em casa, porque as coisas vão piorar significativamente. Foi quase uma praga agora que o Cláudio Ângelo jogou para que esse petróleo queime de outra maneira, não trazendo esse lucro, mas diante dos dados científicos, né, Cláudio? Eu vou dizer, todo mundo deveria passar setembro e outubro, alguns dias aqui em Manaus, para sentir o que é, porque o calor que a gente sentiu esse ano, nós nunca tínhamos sentido. Aqui é uma cidade muito quente, agora é um período chuvoso e tá um calor horroroso, assim, um mormaço muito ruim, mas esses dias foram realmente insuportáveis entre setembro e outubro deste ano, piorado com a fumaça toda. Mas eu queria voltar... Só vou te interromper um pouquinho, Rose. Pode falar. Só para citar um dado, muito, se falou de Manaus, a gente tem queimadas na Amazônia todos os anos, é uma floresta tropical, em tese não deveria queimar, mas tem uma grande ocupação agrícola, as pessoas botam fogo, queima... Em geral, a gente tem o fogo, a distribuição de fogo na Amazônia, mais ou menos 30% a 40% de desmatamento, 30% a 40% de renovação de pastagem, 10% a 20% ali de fogo em mata primária e mata secundária. O clima esse ano foi um negócio tão extraordinário que a gente viu em outubro 40% dos focos de calor na Amazônia em mata primária. Ou seja, floresta amazônica tropical pegando fogo. É uma coisa que deveria ser a exceção e virou a regra. Então, é esse o tipo de catástrofe climática que a gente está contratando quando a gente... quando a sociedade global, não estou falando só do Brasil, mas quando a sociedade global é tão frouxa em relação à eliminação dos combustíveis fósseis como a gente tem sido. Câmbio. Uhum. As metas que foram estabelecidas na COP28 esse ano, assim, o Brasil voltou para lá e imagino que não tenha cumprido as metas
que havia se comprometido na COP anterior. E agora, quais foram as metas? Você acha que o país tem condições de cumpri-las? A gente tem uma meta para 2025 de reduzir as nossas emissões em... Eu não vou nem dar os percentuais aqui porque eles mudaram. Mas a nossa meta é chegar em 2025 com uma emissão líquida de 1,3 bilhão de toneladas de gás carbônico. A gente emite hoje mais ou menos 1,57, 1,6, uma coisa assim. A conta que a gente fez lá no Observatório do Clima foi que para chegar em 2025 e cumprir a meta, o Brasil precisaria reduzir o desmatamento em 50% entre 2023 e 2025. Então, são 3 anos para cumprir isso. É bastante ambicioso, só que a Marina Silva já nos colocou no rumo de fazer isso, porque reduziu o desmatamento em 22%. Então, a gente tem agora 2 anos para reduzir o desmatamento em 33% na Amazônia para cumprir essa meta de 2025. Para 2030, evidentemente, o buraco é muito mais embaixo, porque a promessa do presidente é zerar o desmatamento em todos os biomas brasileiros, não só a Amazônia. Mas para 2025 eu estou mais confiante de que a gente vai cumprir sim. Isso considerando que a BR-319, né, a obra da BR-319 é considerada uma das grandes ameaças em relação ao desmatamento, e cumprir meta incentivando o desmatamento, porque não houve nenhum debate a respeito dessa questão, né, nessa aprovação que foi feita agora no final do ano, ela é algo complexo, é mais uma contradição, como disse aqui o Cláudio Ângelo. Bom, gente, a gente tem aqui mais de 40 minutos nessa conversa que a gente pôde resumir um pouquinho sobre a questão indígena e a questão ambiental, e eu vou caminhar um pouquinho para as considerações finais de vocês, falando das expectativas diante do quadro que a gente tinha anteriormente, viu ser estabelecido em 2023, e quais são as expectativas de vocês para 2024 na questão indígena, na questão ambiental. Aí eu começo pelo Enoque. Então, agradeço a conversa, ao Cláudio, a Viviane, é sempre bom escutar as pessoas que têm esse olhar macro, né, geopolítica, essa questão toda. A COP, a conferência, Cláudio, é uma coisa chata, mas necessária, né, para a gente escutar nesses dados técnicos que, assim, eu não tenho muito esse conhecimento técnico, mas eu tenho conhecimento lá da base, né, do que está acontecendo. E o principal dado que eu trago que pode melhorar 2024 é a sociedade. A sociedade, ela mudar o seu pensamento, a sociedade, ela deixar de jogar na mão do Estado e começar a fazer a mudança de fato, sabe? A gente está vivendo uma sociedade muito mal acostumada, muito despreocupada, sabe? Porque se essa sociedade fosse de fato uma sociedade preocupada, os parlamentares que estão fazendo todo esse descaso não estariam lá. Então, a chave principal para 2024 é trabalhar a sociedade. Eu espero muito que a sociedade ela se desperte para que a gente possa mudar em todos os níveis a nossa realidade. Não só do povo que vive na floresta, no cerrado, no lavrado, mas também nas grandes capitais. Que a gente pudesse se unir de fato a nossa força de vontade de querer viver bem. Não só uma parte, mas todos viver bem da melhor forma possível e com o conforto que é e que precisa ter. Então, essa a minha esperança. A minha esperança ela nasce através de um poder de consciência da sociedade que temos hoje. Porque só nós podemos dar força ao governo, dar força às instituições para que elas possam fazer o seu trabalho e a gente possa ajudar elas a fazer o seu trabalho. Não apenas viver cobrando-as, mas sim estar ali junto para, de fato, as coisas acontecerem. Essa é minha grande esperança para 2024. Obrigada. E você, Cláudio, expectativa para 2024 nessa área ambiental, com todas essas confusões que a gente viu estabelecidas em 2023 e todas aquelas forças ocultas, retrógradas, se constituírem ainda mais fortes, né, nessa relação com o Congresso Nacional?
Tem coisas assim que não precisa ser mãe de Ná para prever, né? A gente vai ter um ano de 2024, uma relação complicadíssima com o Congresso. Tem batalhas sangrentas à nossa frente, uma delas é a 319, a outra é o licenciamento ambiental, e a outra é a medida provisória, a antiga medida provisória, hoje PL, da grilagem. Tudo isso pode, qualquer um desses projetos que ande, é uma bomba no caminho do controle do desmatamento, portanto, uma bomba no caminho das metas climáticas brasileiras. Em cima disso, a gente vai ter um ano previsivelmente complicado ainda de eventos climáticos extremos. Tivemos 9 ondas de calor no Brasil em 2023, 2024 não tem porquê a gente pensar que vai ser diferente, pelo menos no primeiro semestre, porque o El Niño ainda está aí, né? É um El Niño forte em cima de um oceano muito quente, então o que a gente viu em 2023 vai se arrastar, infelizmente, durante um tempo ainda de 2024, sendo que o aquecimento global ele não recua, né? Ele só avança à medida que as emissões de gás de efeito estufa avançam também. E a gente vai ter um evento extremo aí no ano que vem. É o principal evento climático de 2024 e não é a COP, nem uma outra conferência dessas. É um evento sobre o qual nós brasileiros não temos ingerência nenhuma, que é a eleição americana. Muita coisa no combate mundial à mudança climática está dependendo do resultado dessa eleição nos Estados Unidos. A gente tem um candidato fascista, negacionista, que quer implementar uma ditadura. Ele falou palavras dele, não são minhas, que ele quer ser ditador por um dia. Quem quiser que acredita que vai ser por um dia. Mas se esse cara não for impedido de concorrer à eleição e eventualmente ganhar a eleição, aí não é só o Brasil, aí o mundo inteiro está em risco, porque você ter uma reversão das políticas de controle de mudança climática nos Estados Unidos é uma catástrofe de proporções planetárias, sem falar no que isso representa para a democracia no mundo inteiro, né? Então, de fato, vai ser o grande acontecimento do ano, e eu estou aqui torcendo muito para os juízes americanos terem algum juízo na cabeça e impedirem esse criminoso de concorrer à presidência. Então, pronto, está anunciado, 2024 não vai ser um ano fácil, vai ser um ano de muito trabalho, e que a gente aprenda com os povos indígenas dessa força de resistência que o Enoque mostrou um pouco para a gente hoje na entrevista, já demonstrou em outras também, e vamos sempre recorrer aos dois e as outras vozes do Observatório do Clima, do movimento indígena também, para compreender tudo o que se passa aqui na nossa região e que tem efeito sobre todo o território brasileiro, para todo o planeta, né, Enoque e Cláudio. Obrigada por essa entrevista e um 2024 de melhores dias. Vamos ter essa esperança, né, de melhores dias. Então, a gente acompanhou no My News Entrevista de hoje, essa entrevista rica de informações, de esclarecimentos com o Cláudio Ângelo, do Observatório do Clima, e também com o Enoque Taurepang, que é vice-coordenador do Conselho Indígena de Roraima. E fica aqui o compromisso do My News em acompanhar essas pautas que são importantes, que fazem a gente compreender as diferenças regionais do nosso país, e que tudo que acontece na questão ambiental e na questão indígena, a gente vai entender cada vez mais por meio dessas informações, do acesso à informação, de que elas têm a ver com tudo, com todo o território brasileiro, né? Tudo que o desmatamento, a chuva que cai ou deixa de ser produzida na Amazônia tem a ver com a produção agrícola do país inteiro. Então é isso, gente. Bom 2024 para todo mundo e até a próxima.